Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela Rádio AL e também na programação da TVAL. Todas as informações do Parlamento Catarinense você acompanha na nossa agência de notícias na internet. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Jailson Lima, do PT, quarto secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e retornando aqui agora, num novo ano, desde o dia 3 de fevereiro, com as atividades em aberto aqui na Assembleia. E eu começo falando de um assunto que está em alta nesse início de 2014 aqui na Assembleia Legislativa, que trata-se das CPIs, das comissões parlamentares de inquérito. O senhor também propôs uma CPI, está trabalhando nisso, mas para quem está em casa, telespectador, ouvinte da Rádio AL, como que se inicia o processo de implantação, de instalação de uma comissão como esta, deputado? Os cumprimentos a Obrigada. você. Primeiramente, é importante ressaltar que cabe ao Parlamento Catarinense, ao deputado que você elege, não apenas legislar aqui na Assembleia, mas também fiscalizar as ações do governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, porque são instituições que têm como recursos para a sua manutenção o recurso público do contribuinte. Certo. Então, uma comissão parlamentar de inquérito, para ser instalada na Assembleia, ela tem que ter a assinatura de pelo menos 14 deputados dos 40 que tem aqui na Assembleia Legislativa. E eu estou pedindo uma investigação no Ministério Público de Santa Catarina. Certo. A sua investigação, esse pedido, essa solicitação, está com base na questão de um terreno, é isso, deputado, que o senhor vem divulgando aqui no plenário da Assembleia, na discussão, na compra, na forma de aquisição de um terreno na capital do Estado, é isso? Toda CPI ela tem que ter um objetivo claro. O objetivo da CPI que eu proponho é investigar os supersalários do Ministério Público, que não cumprem os tetos constitucionais, não cumprem o que diz a legislação, e também um dos mais absurdos processos que eu vi na vida pública é a de dispensa de licitação para a compra de um terreno na rua Bocaiúva com uma planta para ser construído um prédio de 123 milhões de reais, compra que foi efetuada no dia 19 de dezembro com o primeiro pagamento de 30 milhões de reais em depósito que foi feito na conta do Ministério Público. Eu aqui tenho debatido o recurso dos poderes. O ano passado nós temos um debate amplo, debatido muito na imprensa catarinense, onde eu propus a redução dos orçamentos da Assembleia, Tribunal de Contas, Justiça e Ministério Público. Esses 4 poderes recebem dinheiro demais. A Assembleia recebe dinheiro demais do Estado. Todas essas instituições têm o seu orçamento vinculado ao PIB do Estado, ou seja, cresce a economia, automaticamente cresce o volume de dinheiro. E aí se gera despesa demais. A Assembleia tem, nos últimos anos, anualmente devolvido dinheiro. Devolveu, nos últimos 3 anos, 100 milhões de reais, 40 milhões, 40 e o ano passado 20, que poderia ter devolvido 30. Ainda vou debater isso na mesa como membro da mesa. E a diferença desses recursos que seriam devolvidos para o Estado, para ser aplicado num fundo de atenção aos hospitais, onde só o ano de 2013 representaria 326 milhões para os hospitais catarinenses. O governador Colombo não aplicou isso nos 4 anos de mandato nos hospitais catarinenses. Então esse é um dado. E para nos surpreender após esse debate, vem aí essa famigerada compra que precisa ser esclarecida para o cidadão catarinense de um terreno e de uma área do Ministério Público para se construir um prédio. Deputado, o senhor trouxe essa questão, esse objetivo dessa CPI aqui para o plenário da Assembleia. Para quem está em casa entender, qual é o processo de tramitação agora? O que o senhor tem feito? Juntada de documentos, apresentação de objetivos? Primeiro é importante deixar claro para o telespectador, para o ouvinte da Rádio Digital Alesc. Não existe prédio no terreno. O Ministério Público, em cada entrevista que dá coletivamente, diz que compraram um prédio. Não. Eles negociaram um terreno, ponto 1. Nesse terreno tem um projeto de um prédio a ser construído que ficará pronto em 2017. Este prédio vai ser financiado com seu dinheiro, ou seja, com dinheiro público, do Ministério Público. Ele está financiando a obra com correção do INCC. Para você ter noção, esse terreno que a empreiteira Becker comprou
Durante o ano de 2013 foi uma negociação, era um terreno de partilhas, né, de herança. No cartório de registro de imóveis, no final de novembro, eu fui lá e peguei cópia. Esse terreno valeu 10.440.000. No dia 16 de dezembro, o Ministério Público e essa empresa, vocês olhem aqui esse valor, 38 milhões de reais. O Ministério Público e essa empresa acordam, está escrito aqui, e avaliam o imóvel em 38 milhões. E não tem nenhum parecer técnico. Esse terreno não vale 38 milhões nem na lua, nem com petróleo dentro. Eu estou dizendo isso porque eu quero uma CPI para verificar quem avaliou que esse terreno vale 38 milhões. Onde é que está o parecer técnico? Eles costumam dizer que a Caixa avaliou. A Caixa Econômica Federal de Santa Catarina não fez nenhuma avaliação para o Ministério Público. Não participou do processo. Então o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou aqui buscando as assinaturas que eu preciso de 14. Apenas 14. E eu vejo muito deputado que me... deputado, continua a luta aí. Prefeitos, continua a luta. Mas que dizem que continuam, mas me parece que temem a questão de assinar o Ministério. Primeiro, não quero desacreditar a instituição. O Ministério Público é uma instituição importante para a democracia brasileira. É uma instituição importante para fiscalizar as instituições públicas, abrir processos quando necessários, porque é um órgão de credibilidade. Agora, os homens falham. E se a instituição está com problema e tem essas questões aqui que são altamente questionáveis, o meu papel enquanto deputado é fiscalizar. Então agora estamos procurando os deputados, né, para procurarmos ter 14 assinaturas, e se tivermos 14 assinaturas, logicamente que instalaremos a CPI. Sim. Na eventualidade de não conseguirmos, já estive no Conselho Nacional de Justiça, levando uma representação, primeiro ano passado pelos salários, que eu questiono, depois pelo modelo de compra do prédio, e agora também vou levar esse documento em que eles avaliaram o terreno em 38 milhões, porque o meu gabinete virou um endereço, vou te dizer o seguinte, de denúncias que vêm em envelopes fechados sem o remetente, anônimas. E vocês podem me mandar, não tem problema, que se eu analisar que há base para a denúncia, eu irei investigar e tomar os meus procedimentos. Então estamos aqui trilhando meio, muitas vezes que solitariamente, fazendo esse bom combate. O combate da transparência, da fiscalização e principalmente do acompanhamento das aplicações do recurso público. Deputado, nessa questão do terreno e dos salários, o senhor pretendia fazer uma investigação só, em cima do Ministério Público? A CPI tem esse objetivo. Sim. Normalmente diz que a CPI pode ter um objetivo único, né? Ou não, né? Porém, é nosso entendimento, é entendimento da assessoria jurídica que nos acompanha, que nós podemos, já que o debate ele está desde o ano passado nas duas questões, de que nós podemos investigar as duas situações, né? Porque não adianta apenas vir uma comissão do Ministério Público e na Assembleia explicar. Já foram no meu gabinete. Já conversaram. Ficamos lá quase 2 horas. E eles estão convencidos de que são certos. Eu estou convencido de que não. Eles estão convencidos de que agiram corretamente. Eu estou convencidíssimo, e a sociedade também, de que esse terreno não vale 38 milhões nunca. Então, uma CPI nos permite fazer todos os pedidos técnicos adequados, chamar os técnicos que fizeram essas avaliações, a empreiteira para saber isso, o memorial descritivo da obra, por parte da empreiteira, diz que o prédio vai custar 25.440.000. Então, mesmo que o terreno custasse 38 e o prédio 26, quanto daria isso? Não daria 70 milhões. Ainda tem 53 milhões de sobra que precisa ser explicado. Por isso o nosso papel, 53 milhões de reais aplicados nos hospitais de Santa Catarina, salvariam muitas vidas. Deputado, além da CPI do Ministério Público, uma outra CPI também está, né, em alta aqui na Assembleia Legislativa, sendo discutida, que é a CPI das Águas de Palhoça. O senhor acredita que essa é uma ferramenta importante, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para que os parlamentares possam realmente exercer o papel fiscalizador? A CPI é um instrumento da democracia.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que há muito tempo não se fazia, se abriu agora essa das águas de Palhoça, tinha que investigar muito mais, tá? Tem que investigar a questão das águas de Tubarão, que houve o ano passado, quando privatizaram aquilo. Tem que investigar a privatização das águas de Itapema, por exemplo, e tantas outras águas por aí afora. Mas ali se teve a CPI de Palhoça. Permite esclarecer ações que o próprio Ministério Público está acompanhando e acionou corretamente. Então permite o parlamento acompanhar. Mas nem se compara os custos, em tese, de desvio da CPI de Palhoça, né? Aquilo ali é coisa de 1.000. Aqui no Ministério Público nós estamos falando em milhões. É tanto milhão para lá, tanto milhão para cá, que a sociedade às vezes até se confunde, né? Porque lá eles falam em 123 milhões como se fosse dinheiro de botequim, de uma janta e de um café. Então a CPI é um instrumento importante do parlamento, é um instrumento importante das câmaras de vereadores, né? Para poder acompanhar e dar transparência para o cidadão que elege os seus representantes, para saber de que lado está o seu representante, que postura ele toma nesses momentos importantes da democracia, quando muitas vezes tenta se esconder a realidade dos fatos. Deputado, a gente está encerrando o programa, agradeço a sua participação e encerro o programa perguntando da sua perspectiva neste ano de 2014, que é um ano bem diferente porque o Brasil vai ser sede da Copa do Mundo, é um ano eleitoral, apesar de Santa Catarina não ser, né, o estado não ser sede, mas já tivemos um evento da Copa aqui em Florianópolis, no Costão do Santinho. A expectativa para esse ano é positiva? Ele é um ano atípico e eu acho que é extremamente positivo, primeiro porque nós terminamos o ano já com a maior geração de emprego da história do país, né? Nós temos várias ações públicas no país sendo executado. Agora o índice de satisfação e felicidade do povo brasileiro é um dos maiores do mundo. Segundo, eu acredito que o Brasil vai ser campeão na Copa do Mundo, com todos os investimentos que foram feitos, né, nos campos, e aí as belas estruturas que se construíram, e logo em seguida teremos o processo eleitoral que eu espero eleger a minha presidente da República, presidente Dilma, e um governador nosso que possa dar um novo encaminhamento e uma nova perspectiva para o povo catarinense. Mas eu estou muito otimista em todos os aspectos e principalmente muito otimista na primeira CPI do Brasil que vai investigar o Ministério Público. Deputado Jailson Lima, muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa pela Rádio AL, pela TVA, e volte ao Fala Deputado sempre que desejar. Eu é que agradeço vocês e sempre, antes de me despedir, dizer que esse é o papel do deputado. Assumir posturas firmes, independentes, legislando e investigando e correspondendo a cada voto que recebeu na urna para que chegasse. Por isso tem essa postura sempre muito combativa. Um abraço a todos. Eu conversei com o deputado estadual Jailson Lima, do PT, aqui no programa Fala Deputado, exibido na Rádio AL e também na TVA. Todas as informações do Parlamento Catarinense na nossa agência de notícias. Continue acompanhando a nossa programação e até mais.